Então, foi à luz desta verificação que eles criaram o seu conceito de hegemonia. Esse conceito foi exposto em 1985 e praticamente teve recepção universal. Umas poucas objeções, todo mundo acabou concordando com Ernesto Laclau. Concordando e pondo em prática. Então ele diz que graças a esta dissolução da imediatez e a esta instauração da superioridade absoluta do discurso, da mediação discursiva, foi possível criar a noção de que uma nova noção de hegemonia baseada em que um elemento particular, quer dizer, um grupo particular, adquire uma significação estruturante universal, sem que nada nesse grupo ou nesse elemento predetermine essa função. Ou seja, a afirmação do grupo como grupo hegemônico é arbitrária. Em Marx não era assim. Em Marx, o proletariado podia ter a hegemonia. Por quê? Porque o proletariado era quem metia as mãos na massa. O proletariado tem nas mãos as forças de produção. Então é uma relação material que o proletariado tem com a natureza circundante que pode lhe dar hegemonia, porque a relação do burguês com o mundo material é apenas simbólica, jurídica, administrativa, etc. Mas o proletariado tem as forças de produção na mão. Então, por isso, o proletariado tinha vamos dizer, a condição objetiva para ele se tornar hegemônico. Aqui, segundo Laclau, não. Não é preciso que nada neste elemento, neste grupo, o predetermine como hegemônico. Porque é uma operação que se dá, agora, não na esfera material da sociedade, mas no puro elemento discursivo. Estão acompanhando? Então, isso torna possível pensar em transições hegemônicas que são inteiramente dependentes das articulações políticas e não de entidades constituídas fora do campo político. Você veja, em Marx, o partido era uma articulação política construída com base numa articulação extrapolítica, numa articulação socioeconômica. Ou seja, a posição real do proletariado no processo de produção. Agora eles não precisam mais nada disso. Porque se o campo social todo é compreendido como um campo discursivo, apenas discursivo, se a mediação discursiva encobre ou elimina completamente o referente, só há um problema: dominar o discurso. Então, um grupo pode se oferecer, se apresentar como hegemônico, ou seja, como representante da universalidade, sem que nada objetivamente o determine como tal. Então, o grupo se torna hegemônico simplesmente porque ele decreta sua própria hegemonia. E mais ainda, ou seja, esse grupo não precisa ter nenhuma característica que dependa de elementos fora da política. Por exemplo, o interesse de classe. Como, por exemplo, o Partido Comunista da União Soviética, no tempo Lenin, dizia que representava os interesses do proletariado. E havia, de fato, interesses do proletariado, embora não fossem tão reais como Lenin o imaginava. Agora, aqui a frase decisiva. De fato, as articulações político-hegemônicas criam retroativamente os elementos que eles afirmam representar. Ou seja, não há nenhum interesse econômico-social objetivo que aquele grupo representa. Mas você cria o grupo hegemônico, você domina o campo discursivo e, em seguida, você cria interesses objetivos, aqueles interesses objetivos em nome dos quais você dizia estar agindo no começo. Meus filhos, o que é o Fome Zero? Notem que quando se formou uma entidade chamada PT, o PT era um partido de estudantes e da classe alta. Até bem pouco tempo atrás, eles até se gabavam de que as pessoas mais cultas votavam neles. E a massa ignara votava nos outros partidos, porque era um bando de manipulado. Então eles não eram um partido da classe pobre de jeito nenhum. Era um partido da classe alta. Então, ao mesmo tempo, proclamavam ser os defensores dos pobres. Então, logo assumem o poder, eles criam, através de verbas estatais, um campo social imenso de gente que agora tem um interesse objetivo na preservação deles no poder. Esse interesse não havia antes. Não existiu antes. Ou seja, as pessoas se tornam eleitoras crônicas do PT
não porque pertencesse a uma classe cujos interesses o PT objetivamente representasse antes, mas porque agora se criou uma rede de interesses que os induz a sustentar no poder aquele grupo que os articulou como interesse social a partir da articulação política. Isso está em prática no mundo inteiro, gente. Então, não é que a política represente interesses sociais pré-existentes, ao contrário. O grupo político só representa o seu próprio interesse de chegar no poder, de ter o poder. E através, vamos dizer, da hegemonia, exercendo a hegemonia discursiva, ou seja, simplesmente falando em nome de uma totalidade que ela de fato não representa, ela cria a hegemonia e em seguida cria os interesses sociais que a sustentam. Devemos isso a seu Wittgenstein, Derrida, Jacques Lacan, etc, etc. Então, hoje a política mundial é constituída disto. Então, vamos dizer, existe alguma nação no mundo que tem interesse em se dissolver e ser administrada de fora por pessoas que não a conhecem, que falam outra língua, e cujos interesses objetivos vão contra nenhuma nação do mundo? Tem. Mas o negócio globalista está sendo imposto nesta base. E acontece que a esta altura, o número de entidades, organizações, empresas, etc., que estão vinculadas a interesse global, já é monstruoso. Já se criaram os interesses que retroativamente passam a ser representados pelo detentor da hegemonia discursiva. Vocês viram o que aconteceu no negócio do aquecimento global. O problema objetivo não existe. Mas você começa a falar disso e você começa, então, a convencer instituições, organismos, escolas, institutos de pesquisa, cientistas, a entrar naquele negócio. E daí eles criaram o quê? Uma rede de interesses. E agora essa rede de interesses não pode mais voltar atrás e dizer não tem aquecimento global nenhum. Ou então, existe aquecimento global, mas não é de fabricação humana. Eles não podem mais voltar. Então eles se dispõem, inclusive, a arriscar suas carreiras científicas, jogar suas carreiras científicas fora, para defender esse interesse. Interesses que antes não existiam de maneira alguma. Ora, é evidente que quando a gente começa a viver numa atmosfera dessa, nós estamos numa atmosfera de hospício, evidentemente. Em que tudo virou profecia autorrealizável. Não existe mais interesses sociais objetivos que possam ser representados na política. A política se torna uma fabricação retroativa de interesses inexistentes. E tão logo se tornam, vamos dizer, existentes, eles consolidam esta hegemonia. Então, esta foi a teoria inventada por esses dois em 1985. Simultaneamente, estava lá aquela dupla, Cloward e Piven, inventando a estratégia, que veio a tomar o nome dele, estratégia Cloward-Piven, da qual eu escrevi num artigo alguns meses atrás no Diário do Comércio. A estratégia deles era criar uma crise, criar uma situação revolucionária. Esse era o objetivo. Como fazemos isto? Então eles viram o seguinte, viram que a Previdência Social tinha lá uma lista de direitos e uma lista das pessoas que poderiam reivindicar aquele direito. E os caras descobriram que das pessoas que teoricamente poderiam reivindicar aqueles direitos, apenas 2 ou 3% estavam ali na lista da Previdência. Por que os outros não estavam? Porque não precisavam, evidentemente. Você tem, teoricamente, certos direitos, mas você não precisa. Assim como, por exemplo, eu tenho direito à aposentadoria de jornalista. Já tenho há mais de 10 anos. Mas eu não preciso dela, então não vou buscar. E não estou ligando para isso. Porque vai me dar muito trabalho, muita papelada, e além disso, tem tanto velhinho doente aí, dá o dinheiro para eles, eu não quero. Mas ainda nos Estados Unidos, onde as pessoas têm toda essa tradição, vamos dizer, de autonomia individual, de se fazer por si mesmo, etc, etc. Então a maioria não ia. E o Cloward Piven descobriu o seguinte, se a gente conseguir pegar pelo menos 50% dessas pessoas que têm direito, mas que não estão na Previdência Social, e nós as inscrevermos na Previdência Social, a Previdência Social vai cair, porque ela não tem dinheiro para sustentar isso. E daí nós criamos uma crise social. Eles inventaram isso e fizeram. Só que agora é o seguinte, essas pessoas já estão inscritas, e agora elas querem mesmo esses benefícios. Benefícios que vão muito além da mera sobrevivência e assistência médica. Assim, olha, está lá um sujeito pé rapado, sem emprego, sem nada, ele tem direito a comprar uma casa de $240 mil, financiada pela Previdência.
Ele tem direito a trocar de carro todo ano. Ele tem direito a mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. As pessoas não queriam esses direitos, mas agora elas querem. Então você criou retroativamente, né, uma rede de interesses que você no começo afirmava representar. Você não representava ninguém. Era apenas um grupo de agitadores. Praticamente todas as políticas que estão em curso no mundo são deste tipo. Veja, na Inglaterra, a Previdência Social botou uma lei, não foi votada, isso é uma decisão administrativa, de que o sujeito seja muçulmano e tenha 4 mulheres, ele tem direito à pensão para as 4 mulheres. E pior, a pensão não é entregue para as mulheres, é entregue na mão dele. Quer dizer, se ele quiser torrar todo dia, ele torra. Vocês imaginam o número de pessoas que a partir daí se declaram muçulmanas para ter direito a 4 pensões. Né? E quando esse número alcança um certo volume, temos aí um interesse montado. Agora não dá para voltar mais atrás. É assim que se faz as coisas hoje em dia. Ou seja, o número de pessoas que estão se oferecendo para resolver problemas inexistentes, para representar categorias sociais inexistentes e que retroativamente criam então os interesses que as mantêm no poder, é imenso. Vocês vejam então o efeito letal que filosofias falsas e fraudulentas têm a longo prazo. Gente. Veja que nenhum desses camaradas, nem Wittgenstein, nem Heidegger, etc., jamais pôde ser cobrado mediante o confronto entre o que ele está escrevendo e a sua experiência real. Ninguém lhes perguntou, por exemplo, esta pergunta que eu fiz aqui, como você tomou conhecimento da existência de discurso sem ter acesso a uma coisa em si mesma, uma coisa pré-discursiva chamada som. Nunca perguntaram isso. E quando a pergunta é elementar, né? Quer dizer, você se examinar a si mesmo, se examinar a sua própria história, como eu estou fazendo aqui, e ver como que as minhas ideias foram chegando na minha cabeça. Claro que isso aqui, vamos dizer, eu começo só na idade adolescente, tá certo? E não estou narrando, estou só botando os nomes dos capítulos, né? Quer dizer, que se eu fosse escrever uma autobiografia intelectual, eu teria que passar por tudo isso aqui, mas teria que recuar antes, mencionar o negócio da liturgia, e antes da liturgia, outras coisas que eu fui percebendo antes, como, por exemplo, aqueles depoimentos que eu coloquei no blog Filósofo Mirim, né? O nome do filósofo Mirim. Eu teria que saber de onde eu tirei minhas próprias ideias, desde do substrato existencial. As pessoas nunca fizeram isso. Então, quer dizer que elas consagraram a paralaxe cognitiva como se fosse uma obrigação. E a estão impondo como norma. Então, vamos dizer, a presença desse elemento profundamente desonesto, 100% fraudulento na filosofia, foi que, no tempo que eu estudava o marxismo, nada me pareceu fraudulento. Mesmo quando pareceu errado, não me parecia fraudulento. Porém, neste ponto, a coisa começou a ficar muito grave. E foi neste momento que eu perdi todo e qualquer respeito pelo establishment filosófico acadêmico. Todo. Eu falei, não é por aí, esse pessoal não tem nada a dizer. E provavelmente tudo o que se produziu nessa esfera, vamos dizer, nos últimos séculos, está contaminado a mesma coisa e só serve para manter as pessoas num estado de alienação em relação à sua experiência real.